Boa noite, aluno do terceiro ano A, B e C da Escola São Luís. Esse vídeo que eu vou fazer agora, ele fala sobre ponto médio de um segmento. Esse vídeo vai auxiliar a vocês a resolver as atividades que já foram passadas e complementar os vídeos que foram enviados pela mediação tecnológica do estado de Rondônia. Bem, ponto médio de um segmento. A gente vai representar o ponto médio pela letra M, tá? M, lembrando que quando é ponto é letra maiúscula. Bem, como ele é um ponto, eu vou ter que achar o X e o Y desse ponto. Mas o que é o ponto médio? O ponto médio, na verdade, é o ponto que divide um segmento ao meio. Por isso que chama ponto médio. Então aqui eu tenho um segmento AB, o ponto A, as coordenadas é o XA e YA, e o ponto B, as coordenadas são XB e YB. O ponto médio, como já foi dito, é o ponto que fica no meio, que divide o segmento ao meio. Então, para eu achar esse ponto M, eu preciso saber o X do ponto M e o Y do ponto M. Para encontrar esses dois valores, a gente vai utilizar duas fórmulas. Uma para você achar o X e outra para você achar o Y. Para você achar o X, a fórmula é X do ponto A mais X do ponto B dividido por 2. E para você achar o Y, a fórmula é Y do ponto A mais o Y do ponto B dividido por 2. Na verdade, você faz aqui uma média aritmética dos valores, né? Então, o X, você pega o X do ponto A e soma com o X do ponto B. E aí divide por 2, porque o ponto médio ele vai estar na metade. Bem, depois que você achar o X do ponto M e o Y do ponto M, você vai encontrar o ponto M. E aí eu vou fazer aqui dois exercícios para auxiliar vocês. Então aqui eu quero saber qual é o ponto médio do ponto A e o ponto B. Bem, então a primeiro passo é você escrever a fórmula. X do ponto médio é igual a X do A mais o X do B sobre 2. X do ponto médio é igual. O X do ponto A vai ser o número 2. Então, X do ponto A vai ser o ponto 2, o valor 2. O X do ponto B vai ser o menos 6. Aí você já pega o menos 6 e coloca aqui. Não tem necessidade de você fazer mais com menos, não precisa fazer isso. Você pode dar preferência a esse sinal. Se aqui for menos, você coloca menos aqui. Aí dividido por 2. Bem, 2 menos 6, você vai repetir o sinal do maior, que é menos, e diminuir. Então, 6 menos 2 dá 4. Dividido por 2, menos 2. Agora, vamos achar o Y do ponto médio. Então, eu vou pegar o Y do ponto A mais o Y do ponto B, e dividir por 2. O Y do ponto A é o menos 3. Está aqui, O Y do ponto B é o número 1, então ficou menos 3 mais 1 sobre 2. Se eu devo 3 e tenho 1, eu devo 2. Ou seja, repete o sinal do maior em valor absoluto, o maior aqui em valor absoluto é o 3. Então repete o sinal dele e diminui. Então 3 menos 1 dá 2. Dividido por 2 dá menos 1. Logo, o ponto médio vai ser o menos 2, que é o X, e o menos 1, que é o Y. E aqui você tem o ponto médio desses dois pontos, desse segmento, AB. O segundo exercício, eu fiz questão de fazer a mudança do nome dos pontos. Eu chamei P e S. Então, na verdade, o que eu quero saber é o ponto médio do ponto P ao ponto S. Eu já sei que o ponto médio vai ser o ponto que fica aqui no meio, que eu vou chamar de M. Então, para eu achar esse ponto médio,
eu vou ter que achar o x do ponto M e o y do ponto M. Então a fórmula ela vai ter a mudança nas letras apenas. Ó. Então aqui eu vou pegar x de P mais x de S e dividir por 2. Eu não posso escrever aqui ó, x de A e x de B, porque aqui eu não tenho o ponto A e nem o B. Eu tenho P e S. Ó. Então aqui eu tenho que colocar o nome do ponto que tem aqui em cima. No caso aqui, eu tenho o ponto A e tenho o ponto B. Então a fórmula é x do A e x do B. Nesse aqui, o ponto é P e S. Então aqui muda. Ó. A mesma coisa eu vou mudar aqui também no valor do Y. Bem, então vamos lá resolver. Ó, o x do P é o menos 1. Aí eu venho aqui e coloco o menos 1. Ó. O x do S é o 5. Então, como ele é positivo, mais 5. Quando eu tenho um número negativo e um número positivo, repete o sinal do maior em valor absoluto e diminui. O maior aqui ó, é o 5 e ele é positivo. Então, aqui vai ficar mais, não tem necessidade né, de você colocar o sinalzinho. E 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Y do ponto M, ó. Eu vou pegar o Y do ponto P, que é esse valor. Vou pegar o Y do ponto S, que é esse valor. Ó. Y do P é 4. Y do S é o menos 2. Aqui está o menos 2. Isso dividido por 2. Quando eu tenho um positivo e um negativo, repete o sinal do maior em valor absoluto, que no caso é positivo, e diminui. Então 4 menos 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então aqui eu tenho o ponto médio 2 e 1. Bem, com esses dois exemplos, você vai conseguir resolver a lista de exercícios que eu já encaminhei para o grupo de vocês. Beleza?